Fala aí galera, como é que vocês estão? Tudo certo? Na aula de hoje nós vamos falar sobre atos administrativos para quem vai fazer o concurso aí do TJ Goiás, oficial de justiça, contador e analista de sistemas também. A gente vai tentar aqui explorar ao máximo esse assunto. Esse assunto ele está presente, pessoal, na parte de legislação do conteúdo de vocês, igual eu estou mostrando aqui, ó, a partir do tópico 10 da legislação, então para os 3 cargos, né? E para o oficial de justiça, esse assunto ele está presente também na parte de conhecimentos específicos na disciplina de direito administrativo. Então, é um assunto muito importante. Provavelmente vai ter alguma questão aí na prova de vocês. Então, prestem bastante atenção. A gente vai passar aqui um panorama geral. É um assunto muito longo, então tem vários detalhes diferentes. E ao final dessa aula, a gente vai resolver 20 questões do Instituto Verbena desses assuntos. Na aula de hoje, nós vamos começar a partir do tópico 10 até o tópico 13 de legislação. Tá? Então, são esses assuntos. A gente vai até competência no direito administrativo, porque eu acredito que esses assuntos estão correlacionados. Tá? E a gente resolve essas 20 questões para consolidar esse conhecimento. Então, sem mais enrolação, vamos direto ao que interessa, que são os atos administrativos. Bom, pessoal, o que são atos administrativos? Então, eu deixei aqui, ó, qual que é a definição? Então, são manifestações unilaterais da vontade da administração pública que produzem efeitos jurídicos. É isso. Criando, aí aqui, ó, cria, modifica, extingue ou reconhece direitos e obrigações. Então, essa é a definição de ato administrativo. Então, aqui, ó, até coloquei esse outro. Tem até o mnemônico, né? Que se utiliza, que é esse aqui, ó, MART, né? Então, MART significa. Então, você tem aqui, ó. Então, modificar. Então, qual que é a finalidade ou o objetivo do ato administrativo? É modificar, adquirir, resguardar, transferir e extinguir direitos ou impor obrigações a si próprio ou a seus administrados. E galera, isso aqui já é questão de prova, tá? Por incrível que pareça, eu vou mostrar para vocês que caiu uma questão disso aqui, tá? Então, memoriza. Então, MART, né? Então, modificar, adquirir, resguardar ou transferir ou extinguir direitos ou impor obrigações a si próprio ou administrados. Bom, vamos começar a falar a primeira classificação muito importante, que são os elementos dos atos administrativos. Esse assunto ele não cai não, ele despenca em prova. Não só do Instituto Verbena, mas qualquer outro concurso que você for fazer, cara, isso aqui cai demais. Então, quais são os elementos os principais elementos de um ato administrativo? A gente usa um mnemônico que é o fi, for, mob. Esse é o principal mnemônico que a gente utiliza para memorizar esses elementos dos atos administrativos. O que é o com? O com é a competência, o fi é a finalidade, o for é a forma, o mo é de motivação, tá? Então, com, fi, for, mob. Tá faltando algum aqui, né? Com, fi, for, mob, tá? Aqui, ó, o objeto, desculpa, pessoal, porque aqui, ó, motivação, o M é de motivação, tá? Aqui, ó, o M, esse M aqui é o de motivação, e esse ob aqui, o último, é o de objeto, tá? Objetivo, melhor dizendo, né? Então, aqui, ó, objeto, é objeto mesmo, tô confundindo aqui, tá, pessoal? Mas é isso, tá? Então, com, fi, for, mob, são 5 elementos. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Vamos entender o que é cada um deles agora. Então, primeiro, fala a respeito de competência, que inclusive no edital de vocês tá escrito, tem um tópico lá escrito competência, né? A pessoa fica até perdida. O que é isso, essa competência?
é essa competência aqui, é um dos cinco elementos aqui do ato administrativo. Então, é o poder legal conferido a um agente ou órgão da administração pública para praticar determinado ato administrativo. É uma pessoa que fica incumbida de praticar atos administrativos, seja um chefe de um departamento, seja um diretor, um gestor, alguém responsável para praticar um ato administrativo. É simples assim, tá? Então, quais são as características dessa competência, né? Essa competência ela é inderrogável. O que significa? Que ela não pode ser transferida, exceto nos casos previstos em lei, como na delegação ou na avocação, tá? Então, perceba, a diferença é o seguinte, pessoal. Delegação é você delegar para alguém que está abaixo hierarquicamente de você. Já na avocação, seria você pegar a competência de alguém que está abaixo e trazer para si, entendeu? Então, essa é a grande diferença aqui na delegação e na avocação. Outra coisa, ela é improrrogável, ou seja, ela não pode ser alterada pelo decurso do tempo. Ela é irrenunciável, ou seja, você não pode renunciar à sua competência, tá? E é isso. O outro elemento aqui, pessoal, é a finalidade. O que é a finalidade? É o objetivo legal que o ato administrativo visa alcançar, sempre direcionado ao interesse público. Então, para qual fim se destina aquele ato praticado? O fim é sempre o interesse público. Essa que é a definição aqui de finalidade. Então, é sempre um bem, é buscar um fim lícito e adequado ao interesse coletivo, tá? Beleza, então. Vamos falar da forma. O que é a forma? A forma é o modo de exteriorização do ato administrativo, ou seja, a maneira pela qual o ato se apresenta ao público, ok? Então, por exemplo, aqui, no caso de uma nomeação de um servidor público, por qual meio ela deve ser formalizada? Por meio de um ato escrito e publicado no Diário Oficial da União, por exemplo. Então, se você for nomeado, qual que vai ser a maneira, qual que vai ser a forma pela qual será dada a sua nomeação? É isso que é a forma. O quarto elemento é o motivo. Então, o motivo é o quê? É o pressuposto fático ou jurídico que justifica a prática do ato administrativo. Por que ele está praticando esse ato? É isso, tá? Então, é a situação de fato e de direito que leva a administração a agir, né? Então, por exemplo, no caso de uma demissão de um servidor, qual que é o fundamento? Quais são os fatos concretos que levaram, que ensejaram a essa prática desse ato administrativo? É isso que é o motivo. E o último elemento aqui é o objeto. Objeto é o quê? É o efeito jurídico imediato que o ato administrativo visa produzir. É o conteúdo do ato. Então, é o ato propriamente dito, né? Então, um exemplo aqui, né? A concessão de uma licença para construir é o objeto de um ato administrativo de licenciamento. Então, você tem todo um processo, né, para a constituição desse ato administrativo. Qual que é a última etapa, né? A concretização do ato é a concessão dessa licença para construir, tá? Então, isso é um exemplo aí de objeto. Entendeu, pessoal? Ficou claro? Os 5 elementos, beleza. Vamos passar agora para o próximo tópico, que também não cai não, ele despenca em prova, que são os atributos dos atos administrativos. Então, o que são os atributos, né? Então, os atributos são as características que conferem eficácia, executividade e presunção de legitimidade aos atos praticados pela administração pública. Então, quais são os principais atributos de um ato administrativo? O primeiro deles é a presunção de legitimidade e veracidade. O que é a presunção de legitimidade? É a suposição de que o ato administrativo foi praticado em conformidade com a lei, tá? Então, quando você presume que algo é legítimo, significa que você
que significa que esse ato vai ser praticado conforme a lei. Então, essa presunção de legitimidade ela é uma decorrência do princípio da legalidade. Isso é muito cobrado em prova. Vocês vão ver uma questão mais ou menos igual a essa. A presunção de veracidade implica que os fatos alegados pela administração são verdadeiros até que se prove o contrário. Tá? Então, esses atos são verdadeiros até que se prove o contrário. Beleza? Ok. Vamos passar agora para o outro atributo, que é a imperatividade. A imperatividade é o atributo que permite à administração impor suas decisões unilateralmente, independentemente da concordância dos destinatários. Então, a administração ela vai impor. Quer você ou não, ela vai impor essa vontade. Então, por exemplo, a demolição de uma construção irregular é um ato imperativo que deve ser cumprido pelo particular. Então, ela vai impor. Se é uma construção irregular, ela vai lá e vai fazer o que tem que ser feito, independentemente de você concordar ou não. Outro atributo aqui é a autoexecutoriedade. Então, a administração ela pode executar suas decisões diretamente, sem a necessidade de autorização judicial prévia. Ela executa pelos seus próprios meios, não precisa submeter isso lá ao poder judiciário, beleza? Então, por exemplo, no caso de apreensão de mercadorias em situação irregular, né, o PROCON vai lá e interdita um estabelecimento, um supermercado, né? Isso aí é feito diretamente, né, pela fiscalização. É um ato que se auto-executa mesmo sem o Poder Judiciário intervindo. E o outro aqui é a tipicidade. O que é a tipicidade? Significa que o ato ele deve corresponder a uma das figuras previstas em lei. Cada ato deve ter uma forma e um conteúdo previamente estabelecido na legislação. É o tipo, é a figura, é a forma pela qual esse ato ele vai ser, digamos, exteriorizado, né? De que forma esse ato ele tem que estar previsto em lei, né? Então é isso, né? Então, por exemplo, no caso de uma licença, concessão de uma licença para construir, deve seguir os requisitos e procedimentos estabelecidos na legislação urbanística. Então, existem, no caso, está previsto na legislação isso anteriormente. Para que aquilo ali seja concedido, para que seja feito aquilo ali, aquela concessão daquela licença, ela está previamente estabelecida numa legislação urbanística. É isso, tá bom? Show de bola, pessoal? Vamos passar agora para classificações e espécies dos atos administrativos, tá? Porque a gente viu duas classificações que são as mais importantes para fins de prova, que são os elementos, que são aqueles 5, conf, for, mob, e os atributos, ok? Inclusive, tem até um mnemônico para os atributos, que é o PAT. Até esqueci de falar. O PAT, tá, pessoal? Então, presunção de legitimidade, veracidade, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade, tá? Então imperatividade, isso mesmo. Então, presunção de legitimidade, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade. Então, são 5 elementos, 4 atributos, e agora a gente vai falar sobre outras classificações, espécies dos atos. Galera, pro Instituto Verbena, ela gosta muito de espécies, tá? Muito mesmo. Então, assim, toma cuidado, porque isso aqui é um tema quente na sua prova. Então, esses atos, eles podem ser classificados de diversas maneiras, né, de acordo com diferentes critérios doutrinários. Então, a gente vai entender alguns deles aqui, tá? Então, primeiro, quanto à natureza jurídica. Então, existem os atos vinculados. E o que são os atos vinculados, né? São aqueles em que a lei estabelece de forma precisa todos os elementos necessários à sua prática, não deixando margem de escolha para a administração pública, né? Então,
Por exemplo, no caso de uma emissão de uma certidão de nascimento, né, onde a autoridade administrativa deve apenas verificar o cumprimento dos requisitos legais, né? Então, aquele ato ele vai ser feito, assim, se cumpriu ali todos os requisitos, ele tem que ser feito, tá? Agora, os atos discricionários, que as bancas adoram isso aqui, né? O que é um ato discricionário, né? São os atos em que a administração possui margem de liberdade para decidir sobre a conveniência e a oportunidade de sua prática dentro dos limites estabelecidos pela lei. Um exemplo muito bom que eu gosto de falar é, por exemplo, a nomeação num concurso público. Por que acontece, pessoal? As pessoas elas acreditam que é assim, passou no concurso, mesmo que você passou dentro das vagas, você já é chamado de imediato. E não é assim, tá? O concurso normalmente ele tem 2 anos prorrogáveis por igual período. Durante esses 4 anos, o administrador público ele pode te chamar a qualquer momento dentro desses 4 anos. Ele não é obrigado a te chamar imediatamente. Ele pode te chamar dentro desses 4 anos. Outra coisa, essa prorrogação do concurso, ela está condicionada à conveniência e à oportunidade da administração. Então, a administração, ela prorroga se ela quiser. Ela não é obrigada a prorrogar, tá? Então, isso é um exemplo clássico de um ato discricionário, tá? Para vocês entenderem. Bom, vamos falar agora sobre o alcance dos efeitos, tá? Então, você tem os atos gerais, que são atos destinados a um número indeterminado de pessoas, né? Você tem os atos individuais, eles são atos que produzem efeitos apenas para pessoas determinadas, beleza? Aí você tem quanto à formação da vontade. Aí você tem atos simples, atos complexos e atos compostos. Qual que é a diferença entre eles? E muito cuidado que aqui a banca está gostando de cobrar, tá? O ato simples, eles resultam da manifestação de vontade de um único órgão ou agente público, né? Por exemplo, a aplicação de uma multa de trânsito por um fiscal só depende da vontade de um único órgão, que no caso seria a Secretaria Municipal de Trânsito ali do município, tá? Atos complexos. O que são atos complexos? São atos que resultam da manifestação de vontade de mais de um órgão ou agente público, sendo que essas manifestações se complementam para a formação do ato, tá? Então, por exemplo, no caso de nomeação de um ministro do Supremo Tribunal Federal, depende da indicação do presidente da República e de uma sabatina feita pelo Senado Federal. Então, esse ato ele é complexo, porque ele depende da vontade de 2 órgãos independentes, tá? Separados. Tá? Então, depende da vontade de mais de um órgão. E o ato composto, eles são atos que resultam da manifestação de vontade de um único órgão, mas que dependem da aprovação ou ratificação de um outro órgão para produzir efeitos, ok? Então, ato composto é aquele que depende de outro, né? Que tem que ter a aprovação ou a ratificação para que ele produza os seus efeitos, ok? Então, por exemplo, no caso de uma licença ambiental que depende de aprovação posterior de outro órgão competente. Certo, pessoal? Beleza. Aí você tem, quanto aos efeitos, você tem os atos constitutivos, que são aqueles que criam, modificam ou extinguem direitos ou situações jurídicas. Os atos declaratórios, que são aqueles que reconhecem uma situação pré-existente. Os atos enunciativos são aqueles que apenas atestam ou certificam uma situação. Os atos punitivos, que são aqueles que impõem sanções a particulares ou a servidores públicos, tá? E aí, quanto à exigência de forma, então tem os atos formais, são aqueles que seguem uma forma específica determinada por lei. Os atos informais, que são aqueles que podem ser praticados sem uma forma específica ou possuem uma formalidade mínima, né? Por exemplo, a ordem verbal de um superior hierárquico, né?
Vamos supor que o seu chefe vai lá e te manda uma mensagem no WhatsApp. É um ato informal, é um ato feito por um meio que não está previsto em lei, tá? Beleza, então. Aí agora, vamos chegar no ponto mais importante que pode estar na sua prova, que são as espécies de atos administrativos, tá? Então, a primeira espécie são os atos normativos. O próprio nome diz. Normativos é o quê? Uma norma. E normalmente é uma norma mais geral, que se aplica a vários destinatários, tá? Então, são atos que contêm normas gerais e abstratas que se destinam a disciplinar situações futuras e não específicas, né? Então, por exemplo, regulamentos, resoluções, portarias. Isso são exemplos de normas de atos normativos. O outro ato são os atos ordinatórios. São atos que têm por objetivo disciplinar o funcionamento interno da administração e a conduta dos seus agentes. Então, perceba, ó, ordinatório, lembra de ordem. Ordem significa que você está colocando ordem na casa. Pensa dessa forma, tá? Para você lembrar. Então, significa disciplinar o funcionamento interno da administração e a conduta de seus agentes. Por exemplo, instruções, circulares e avisos. Atos negociais. O que são atos negociais? São atos que envolvem a vontade da administração e a concordância dos particulares, produzindo efeitos semelhantes aos contratos. Negociais, você vai lembrar de quê? Negócio. Negócio. Ok? Quais são os exemplos de atos negociais? Licenças, autorizações e permissões. E eu quero chamar muito a sua atenção porque a banca gosta muito de cobrar, pessoal, a diferença entre a licença, a autorização e a permissão. A licença, ela é bem diferente das demais, porque a licença ela é um ato vinculado. Ou seja, preencher os requisitos, lembra quando a gente estudou? Acabou de estudar aqui? Vinculado. Preencher os requisitos, concede. Zerou, tá? Agora, a autorização e a permissão tem uma diferença. A autorização e a permissão são atos discricionários, ok? Ela tem margem de conveniência e oportunidade para conceder ou não, tá? Então, essa é a grande diferença. Na licença, a licença é vinculada, já a permissão e a autorização são discricionárias. Certo? Beleza. Atos enunciativos. O que são atos enunciativos? São atos que expressam um juízo de valor ou certificam uma situação, sem produzir efeitos jurídicos diretos. Por exemplo, certidões, atestados e pareceres, tá? E os atos punitivos, eles são atos que impõem sanções, aí é fácil de saber, né? Sanções administrativas a particulares ou servidores em razão de infrações cometidas, por exemplo, multas, interdições ou cassações. Show? Beleza? Show de bola. Agora, vamos falar sobre anulação, revogação e convalidação dos atos administrativos. Qual que é a diferença entre elas, né? Então, beleza. Esses atos, eles podem precisar ser desfeitos ou corrigidos. Pode precisar corrigir, sanar algum vício ali de um ato administrativo, né? A administração pública não é perfeita, ela está submetida a isso, né, pessoal? Então, no direito administrativo, existem mecanismos de você anular, revogar e convalidar os atos administrativos. Então, isso garante que a administração possa corrigir seus erros e adaptar-se a novas circunstâncias, tá? Bom, primeiro aqui é a anulação. O que é anulação, pessoal? Anulação é o desfazimento de um ato por conta de sua ilegalidade ou ilegitimidade. Quando um ato é praticado em desacordo com a lei, ele deve ser anulado para restabelecer a ordem jurídica. Anular significa que o ato ele é ilegal. Então, a anulação é quando ele está em desacordo com a lei, né? E quando você fala em anulação, você fala que ele tem efeito retroativo,
ou ex-tunc. As bancas adoram, amam de paixão, né? Então, lembra desse T aí, ó, do tunc. Lembra de testa. Quando você dá um tapa na sua testa, volta para trás. Ou seja, ele tem efeito retroativo, tá? Então, memoriza assim que não vai ter erro. Falou em ex-tunc, deu um tapinha na testa, retroage. Ou seja, o ato é considerado inválido desde sua origem, como se nunca tivesse existido. Ok? Quem pode anular esse ato? Então, tanto a administração pública quanto o Poder Judiciário têm competência para anular atos administrativos. A administração exerce essa competência com base no princípio da autotutela, que lhe permite revisar seus próprios atos. Então, os efeitos dessa anulação, né? Ao ser anulado, o ato perde todos os efeitos que eventualmente tenha produzido e as situações criadas pelo ato devem ser revertidas ao estado anterior sempre que possível. Beleza? Aqui fala do prazo de anulação, né? De acordo com a Lei 9784. Normalmente o prazo é o decadencial de 5 anos. Isso aí pode estar na sua prova também, né? Beleza. Agora sobre a revogação. Revogação é o desfazimento de um ato válido por razões de conveniência e oportunidade. Então, a revogação ocorre não é por ilegalidade, mas porque o ato, embora legal, deixou de ser conveniente ou oportuno para a administração pública. Então, a revogação ela tem efeito não retroativo, ou seja, ela tem efeito prospectivo. Ela tem efeitos para frente e não para trás. Então, nesse caso, você fala em ex nunc. Dá um tapa na sua nuca. Tapa na sua nuca, sua cabeça vai para frente. Ou seja, significa que esse ato ele vai ter efeito para frente. Perceba a diferença. Na anulação, ex tunc. Deu um tapa na testa, ele retroage. Na revogação, efeito ex nunc. Tapa na nuca. Para frente. Prospectivo, tá? Então, memorize isso aí que você não vai errar em prova, tá? Ou seja, o ato perde seus efeitos a partir do momento em que é revogado, mas os efeitos produzidos até então são mantidos, tá? Beleza? Quem que pode revogar? Somente a administração pública pode revogar seus próprios atos, uma vez que a revogação envolve juízo de conveniência e oportunidade. E o Poder Judiciário não possui essa competência. Toma cuidado aqui. Isso aqui é pega de prova, tá? A banca falar que o Poder Judiciário possui competência para revogar atos administrativos. Errado. Ele tem competência para anular. Se tiver eivado de vícios de legalidade, beleza. O Poder Judiciário pode anular. Revogar, não. Revogar é a própria administração por meio ali do princípio da autotutela, tá? Então existem algumas limitações à revogação, né? Então, por exemplo, quando gerou direitos adquiridos, atos consumados, atos vinculados, atos que integram um procedimento administrativo quando já foram concluídos e atos que exauriram seus efeitos, como uma licença já usufruída, né? Alguns efeitos da revogação. Então, com a revogação, o ato administrativo cessa os seus efeitos a partir do momento em que é desfeito, mas os efeitos que já se concretizaram permanecem válidos, tá, pessoal? Algumas outras formas de extinção dos atos administrativos que eu coloquei para vocês aqui, tá? Que apesar de não estar expresso no conteúdo, mas pode estar ali na sua prova, além da anulação e da revogação, existe a cassação. O que é a cassação? É uma sanção. Ela tem caráter punitivo, ou seja, você descumpriu uma determinada condição. Você tem a caducidade, aqui toma cuidado, que as bancas adoram a caducidade, tá? Que é quando vem uma nova legislação superveniente. Uma nova legislação que tornou inepta a legislação anterior, tá? Então, caducidade caducou, né? Uma nova legislação veio e substituiu. Vamos pegar, por exemplo, aí a 14.133. Ela veio substituindo a 8666. A 8666 caducou, tá? Apesar de que os contratos que foram firmados até a vigência da lei anterior ainda continuam
usando das normas da 8666, mas hoje já existe uma nova lei de licitações. E a contraposição é quando existem efeitos opostos àquele ato administrativo, tá? Outra questão aqui é a convalidação dos atos. O que é a convalidação? É o ato administrativo que corrige um vício presente em outro ato, tornando-o válido e eficaz. A convalidação só é possível nos casos em que o vício seja sanável, somente onde o vício seja sanável, ou seja, que possa ser corrigido sem prejudicar a legalidade e a legitimidade do ato, né? Então, a convalidação tem efeito retroativo, ex tunc, ele retroage, tá? Ou seja, o ato convalidado é considerado válido desde sua origem, como se nunca tivesse sido viciado. Então, quais são os tipos de vícios sanáveis? Vícios sanáveis. Vício de competência, que é o quê? Quando o ato foi praticado por agente ou órgão incompetente, desde que a competência não seja exclusiva, tá? E o vício de forma, quando o ato foi praticado sem observar a formalidade exigida, desde que a forma não seja essencial ao ato, tá? Quem tem essa competência para convalidar? Pode ser feita pela própria autoridade que praticou o ato viciado ou por outra autoridade competente, desde que a lei assim o permita, né? Então, os efeitos da convalidação. Após a convalidação, o ato se torna plenamente válido e produz todos os seus efeitos retroativamente. Show de bola, pessoal? E para finalizar aqui a parte teórica sobre a competência no ato administrativo, tá? Então, o que é a competência? É a medida da atribuição conferida por lei a um agente ou órgão administrativo para a prática de atos em nome do Estado. A competência é determinada por normas jurídicas e seu exercício deve estar estritamente vinculado às disposições legais que a definem. Então, algumas características da competência. Então, ela é inderrogável, a gente já falou sobre isso, né? Tem a improrrogabilidade, não pode ser prorrogada. Irrenunciabilidade, não pode ser renunciada. Não pode ser transferida, também é intransferibilidade. E aí nós temos a delegação e a avocação de competência, que esse aqui é o principal, né? Então, o que é a delegação? É a transferência de parte das atribuições de um agente ou órgão para outro, dentro dos limites estabelecidos por lei, tá? E você tem a avocação, que é o ato pelo qual um agente ou um órgão superior assume temporariamente a competência de um agente ou órgão inferior, também dentro dos limites legais. Então, você tem aqui também os vícios, né? Os vícios de competência. Então, você tem o vício, a incompetência relativa, ocorre quando o ato é praticado por um agente que não tem competência para aquele caso específico, mas a competência poderia ser delegada ou transferida. E a incompetência absoluta ocorre quando o ato é praticado por um agente que não tem, sob nenhuma circunstância, a competência para praticá-lo, tá? E no mais é isso, pessoal, em relação à competência. Vamos resolver algumas questões agora da banca, tá? Questão 1. A manifestação unilateral de vontade da administração, a qual produz efeitos jurídicos e tem como finalidade o interesse público, é denominada. Então, vocês já sabem, tá? A resposta é ato administrativo, letra C. Questão 2. Um dos objetivos do ato administrativo é... Então, você sabe, né? A. Expor os fatos conforme a verdade. Identificar o interessado ou quem o represente. Garantir que o devido processo seja formalizado ou resguardar os administrados. Lembra no comecinho da aula que eu falei para vocês memorizarem um mnemônico? Vamos voltar lá. Ó. Colocar aqui, ó. Eu falei para vocês memorizarem o MART, né? Então, MART, modificar, adquirir, resguardar, transferir e extinguir direitos ou impor obrigações a si próprio ou a seus administrados. Ele está falando objetivos, tá? Então, seria a letra D a melhor resposta aqui, tá? Resguardar, só lembrar do MART.
Show? Tranquilo. Questão 3. A ação interna do Estado por meio de um órgão ou agente do poder público que pode ser manifestada em provimento e vacância de cargos e funções gratificadas, nas concessões que impliquem alteração do vencimento e nas declarações de situações de direitos conferidos a alguém, é chamada de... Então, ato administrativo, né, pessoal? Bem tranquilo, letra C. Questão 4. Para que o ato seja válido, contudo, é necessário o atendimento de pressupostos, sendo eles... Então, isso aqui, ó, ele está falando dos elementos. Elementos. Quais são eles? Com, fi, for, mo, bi. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Ó, motivo, validade não tem, oportunidade também não. Validade não, competência, clareza não. C, legalidade. Isso aqui seria mais os atributos, né? Motivo e validade não. Letra D, finalidade, motivo e competência. Letra D é a resposta. Tá vendo? Só com mnemônico você mata a questão, tá? 5. De acordo com a dogmática do direito administrativo, a situação de fato e de direito que gera a vontade do agente público que pratica ato administrativo é manifestação do elemento, então, é o motivo, né, pessoal? Então, qual que é a situação de fato de direito que gera a vontade do agente que pratica o ato? É o motivo. Então, letra B é a resposta. Só lembrar do nosso mnemônico aqui e entender aqui o que é o motivo, né? No caso, a situação de fato de direito que gera a vontade do agente público. Questão 6. Então, vamos ler direto aqui, ó. Dentre os atributos do ato administrativo, tem-se a presunção de legitimidade, que significa que os atos administrativos, né? O que eu falei para vocês? Que os atos que se presumem legítimos são aqueles que estão em conformidade com a lei. Então, a resposta seria a letra D. São praticados em conformidade com a lei e produzem efeitos válidos. Questão 7, né? Vamos ler direto aqui, ó. A conceituação exposta no texto está correlacionada. Então, olha só. O que está falando aqui, ó? O sistema jurídico presume, até a prova em contrário, a regularidade do exercício estatal. Trata-se de uma decorrência do princípio da presunção de regularidade. Aqui você já sabe, já matou, tá? Então, aqui seria a presunção de legitimidade. Questão 8. Ele está falando, vamos ler direto, ó. O ato administrativo é o ato jurídico que possui atributos próprios que o distinguem dos demais atos, né? Sobre os atributos do ato administrativo, o conceito do texto refere-se ao atributo da... Vamos ler o texto aqui, ó. É o atributo pelo qual o ato administrativo deve corresponder a figuras definidas previamente pela lei. Então aqui você já sabe que é a tipicidade, letra A. Questão 9. De acordo com a dogmática jurídica que regula os atos dos agentes públicos, se for declarada nula a investidura de um juiz de direito, as sentenças que proferiu até a decretação da nulidade serão nulas, inexistentes, válidas ou válidas ali, né? Então, seria a letra D, né? Válidas ante a presunção de legitimidade. Se esse ato ele for convalidado, essas sentenças elas serão convalidadas pela autoridade competente aí, tá? Por mais que ele está falando que foi declarada nula a investidura de um juiz de direito. Porém, esses atos, eles não podem ser, digamos, se já constituiu direito, se já produziu seus efeitos, né, você não pode anular esses atos. Esses atos serão considerados, eles serão convalidados, né, desde da produção dos seus efeitos, beleza? Então, serão considerados válidos ante a presunção de legitimidade. 10. De acordo com a teoria sobre legitimidade dos atos administrativos,
Aí fala assim, né? A presunção de legitimidade permite a operatividade dos atos, salvo quando apontados vícios que possam ensejar a sua invalidade. B. A presunção de legitimidade advém do princípio da legalidade da administração. Zerou, né, pessoal? Falei para vocês, o princípio da legitimidade advém do princípio da legalidade. Então, a questão B está certa. Questão 11. Leia o texto a seguir. Vamos passar direto aqui, ó. Então, mediante o exposto, quanto ao conceito e aplicabilidade dos atos administrativos negociais, eles são entendidos como aqueles, né? Então, atos administrativos negociais, em que a administração pública se limita a certificar ou atestar um fato? Não, isso aqui seriam os enunciativos. Enunciativos, tá? Beleza. Que representam uma declaração de vontade do poder público coincidente com a pretensão do particular, que venham também a preservar os interesses da coletividade. Exatamente, pessoal. Esses aqui são os atos negociais, tá? Então, a declaração de vontade do poder público coincidente com a pretensão do particular, tá bom? Beleza. Questão 12. Os atos administrativos são espécies do gênero ato jurídico. Atos simples administrativos são aqueles que resultam da manifestação de um único órgão, seja singular ou colegiado. É um exemplo de ato simples? Então vamos lá. A nomeação do Procurador-Geral da República? Não, pessoal. Não mesmo, tá? Isso aqui é um ato complexo, tá? É um ato complexo, porque depende da vontade de um órgão e tem no caso, tem a vontade, né, acessória de um outro órgão para rechaçar, né, para realmente fazer valer essa nomeação. A aposentadoria do servidor público, isso aqui seria um ato composto, porque depende da manifestação de dois órgãos, tá? O próprio órgão e o Tribunal de Contas a ele vinculado, tá? Então, um ato composto. E tá perguntando ato simples, né? Ó, declaração de comissão parlamentar de inquérito. Sim, isso aqui é um ato simples. Isso aqui é um ato simples, tá? O Congresso Nacional vai lá e institui essa CPI. E a investidura do ministro do STF, isso aqui é um ato o quê? Complexo. Ok? Então, resposta letra C de casa. Vamos lá, questão 13. A norma que determina como deverá ser a atuação administrativa dos poderes do Estado. Nesse contexto, existem casos em que a lei, observando sempre o interesse público, confere certo grau de liberdade para o administrador optar por uma entre várias escolhas possíveis. O que eu falei para vocês são os atos discricionários. Letra B é a resposta. 14. É uma prerrogativa do poder público brasileiro a edição de comandos gerais abstratos visando viabilizar e orientar o cumprimento de legislação, como, por exemplo, uma instrução normativa. Segundo a doutrina brasileira, esse ato produzido pela administração pública é classificado como... Esse ato, pessoal, é um ato normativo. Toma cuidado para você não confundir a instrução normativa com uma simples instrução. Se você fala instrução de maneira genérica, aí você está falando de um ato ordinatório. Ordinatório que advém de quê? De ordem. Ou seja, ordinatório. Ordem interna disciplina os seus próprios funcionários, por exemplo. Quando você fala em instrução normativa, IN, aí ela já tem um caráter mais geral. Ela se aplica de forma mais geral. Então, nesse caso, é um ato normativo, tá bom? Toma cuidado. 15. Os atos administrativos são toda forma de... Vamos direto aqui, ó. Né? Assim, o ato administrativo será considerado uma... Vamos ver as alternativas. A. Licença quando conferir direitos ao particular que preencheu todos os requisitos legais, sendo classificado ainda como vinculado e definitivo. Exatamente, pessoal. A licença, ela é um ato vinculado e
definitivo. Letra A é a resposta já de cara, né? A gente viu naquele quadro, né, que eu mostrei para vocês, tá bom? Vamos passar para 16. A emissão de decisão por autoridade competente dando andamento ou solução a um pedido e que tem como base os elementos necessários para tal fim, dá-se o nome de... Então, quando você fala em dar andamento, né, dar continuidade ali ao processo, isso é chamado despacho, tá bom? Despacho. Letra C é a resposta. 17. Chama-se ato administrativo a ação particular interna do Estado, através de um órgão ou agente do poder público. Dentre os vários atos administrativos que existem, aquele que pode ser considerado oposto do ato gratuito é o oposto. Se é gratuito, o oposto é um ato que tem dinheiro, né, que precisa ter pagamento de alguma coisa, ou seja, seria um ato oneroso. Letra C é a resposta. 18. Os atos administrativos podem ser extintos por diversas formas. Quando uma nova norma jurídica ou lei torna inadmissível a situação antes permitida, o ato extinto será extinto por caducidade. Caducou. Veio uma nova lei superveniente. Letra C é a resposta. 19. Sobre a convalidação dos atos, sabe-se que, né, possui efeitos idênticos à conversão do ato administrativo. B. Suprime um defeito do ato anteriormente ditado, gerando efeitos apenas para o futuro. Errado, né? Tem efeitos ex tunc, né? Efeitos que retroagem. Suprime um defeito de ato administrativo anteriormente editado, retroagindo seus efeitos a partir da data da edição do ato administrativo convalidado. Resposta, letra C de casa, tá? E a última, a supressão de vício existente em um ato ilegal com efeitos retroativos à data de sua prática por meio de um ato administrativo é denominada convalidação. Convalidar é o quê? É você tornar válido um ato ali, né? Um vício sanável, tá bom, pessoal? E com isso a gente encerra aqui essa aula, tá? Eu espero que tenha esclarecido aí boa parte. É uma aula rápida, né, galera? Não dá pra gente falar, assim, de forma muito detalhada em uma aula sobre atos administrativos, que é um assunto gigantesco, mas eu acho que deu para ter uma noção geral aqui, tá? Se você quiser estudar comigo, vou deixar o link aí na descrição, tá? Eu não vou gravar aulas, tá, pessoal? Igual eu tô gravando aqui para os assuntos. Eu só gravei essa aula aqui mesmo para vocês terem uma noção. Mas eu tenho materiais de estudos, assim como vocês estão vendo aqui, ó. Esse material é completo para todos os assuntos do seu conteúdo aí, do concurso do TJ Goiás. Eu tenho material resumido, eu tenho listas de questões iguais a essa aqui, né? São listas que eu gero pelo site Tec Concursos. Então, assim, você tem que ser assinante no Tec, você vai ter acesso a filtros de questões para cada assunto. Seja você que vai fazer para analista de sistemas, oficial de justiça ou contador, eu tenho materiais para todos vocês, além de grupos no WhatsApp, tem, enfim, uma infinidade de coisas, guias para a prova discursiva, que vai ser fundamental aí para o seu concurso, tá bom? Então, se você tiver interesse, é só me chamar no WhatsApp, que eu tô deixando aí na descrição do vídeo, tá bom? Valeu, galera, um abraço e até a próxima.